Amém? A palavra de hoje, vocês conseguiram acessar o aplicativo? No aplicativo tem a palavra? Já coloquei lá. Tá lá o aplicativo da videira, já tem a palavra. Se você não tiver baixado o aplicativo, vai no Google, coloca lá Videira Abadiana, a gente tem um site e lá também tem a palavra. Se você acessar, a palavra que eu vou pregar agora já está lá. Você vai ver que é uma palavra pequena, em questão de 2 horas, 2 horas e meia, eu já vou ter conseguido finalizar. Conseguiu pôr para gravar aí? Já está gravando? Amém, irmãos? Por que a gente grava, né? Você tem a oportunidade de ouvir de novo. Ouvir na sua casa, você compartilhar na célula. Então, é sempre bom que você alimente e rumine a palavra. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor, amém? Ovelha é um animal ruminante. Come, volta, mastiga, volta de novo. Então, nós temos essa característica de ruminar a palavra. Irmãos, eu quero compartilhar algo com você e queria que você tivesse bastante atenção. Quem acessou a palavra aí, já tem. Quem não acessou, olha para mim, deixa o celular de lado, porque a palavra de hoje era um pouco profunda, das profundidades, das profundezas de Cristo. Então, preciso que você seja atento. Essa semana, tive a oportunidade de orar por 2 pessoas e orar por cura, né? A gente sempre brinca aqui nos cultos que na videira é um pouco complicado esse negócio de orar por cura, porque aqui na videira Abadiana quase não tem doente. Mas essa semana eu orei por 2 doentes. Na verdade, um foi o Carlos Levi, né? Parente dos meninos ali, filho da Rayane. E eu orei por ele no hospital antes dele ir para a UTI, antes dele ir para Anápolis para ficar na UTI. Eu tive a oportunidade de ir orar por ele. E ele, na hora que eu orei, não sarou. Orei, ele não sarou. E aí depois eu fui orar, fui fazer uma visita e tinha uma senhora cadeirante e aquela senhora, eu fui orar com ela para ela levantar da cadeira e adivinha o que aconteceu? Ela não levantou. E aí me veio uma crise. Qual crise? Será mesmo que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que Deus vai me usar? Só que tem um detalhe no meio desse processo. Qual o detalhe? O Carlos Levi, que é o filho da Rayane, na terça-feira nós fizemos um jejum por ele. E ele estava mal, estava na UTI, já tinha tido 12 convulsões. E quando nós fizemos esse jejum, na quarta-feira ele foi melhorando. Ontem ou hoje ele já teve alta, já está em casa. O Jean me ligou agora às 6 horas, pastor, nós não vamos para o culto porque nós estamos muito cansados. Foi noite sem dormir, mas nós estamos bem. Falei, então, graças a Deus por isso. E aí eu fiquei com esse negócio. Por quê? Porque às vezes o diabo ele usa circunstâncias para nos acusar. Falar, será realmente? Será que acontece? Será que vai funcionar? E eu fui orar, falar, Deus, e aí? Como é que é? E o Senhor falou muito comigo nessa palavra que eu vou compartilhar com você hoje. Por que eu estou te contando isso? Porque talvez você também tenha sido atacado por ataques semelhantes. Talvez um dia você orou com alguém que não aconteceu, você pediu algo que ainda não aconteceu. E eu quero falar para você, o diabo ele usa certas circunstâncias para minar sua fé, mas Deus não mudou com você. E hoje o Senhor ele quer renovar a sua fé, Ele quer renovar a sua autoridade, e Ele quer renovar em você esse coração. Eu sou grato a Deus, porque Ele me renovou muito rápido. Eu orei e o Senhor já me renovou, o Senhor já me trouxe convicção. Se aparecer outro cadeirante aqui, eu vou orar com ele de novo. E se ele não levantar, amém. Eu orei, é Deus quem cura, mas eu creio que Ele vai levantar. Amém? Então, os irmãos me conhecem, já me viram orar por muita gente doente ser curada. Se o Ben estava aqui contando do Pedro, que a gente orou, e o Pedro sarou. Então, quero falar algo para você hoje. Deus, Ele quer renovar a sua fé, sua convicção.
Ele quer que você tenha no seu coração essa certeza. Para mim, Filipenses, capítulo 3, verso 13. A palavra de hoje, como eu disse, ela é um pouco extensa, mas ela é uma palavra muito profunda. Então, queria que você tivesse coração atento para receber da parte de Deus. Conseguiu? Filipenses 3:13. Nós estamos treinando o Alexandre ali. 3:13, uma bênção. Muito tempo nós não tivemos. Eu fico tentado a atrapalhar ele, não vou deixar ele. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Eu gosto muito dessa frase, não sei se é a mesma versão. Pelo que todos quantos já somos perfeitos. Espera aí, eu estou seguindo para o alvo. Eu estou deixando algo para trás, mas eu já sou perfeito. Por quê? Porque ser perfeito está relacionado à obra de Cristo. Prosseguir para o alvo está relacionado a ter entendido a obra de Cristo. Agora eu estou avançando para cumprir um propósito. Então todos somos perfeitos. Pelo que todos agora somos perfeitos. Deixa eu só arrumar um negócio aqui que está atrapalhando. Pronto. Então, pelo que todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Você pensa que você não é perfeito? Fique em paz, Deus vai te mostrar que pela obra de Cristo você é. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Já alcancei um nível de revelação, vou andar de acordo com ele. Já alcancei um nível de entendimento, vou andar de acordo com ele. E vou avançar nele. Então, eu já sou perfeito. Agora eu avanço de acordo com aquilo que eu já recebi da parte de Deus. Para mim mais um texto. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 37, HB 10:37. Eu vou ler aqui para a gente acelerar. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem e virá, não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Fala assim, eu vivo pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então preste atenção aqui em algo. O Senhor já fez a obra, nós já somos perfeitos. Já tem algo da parte de Deus em nós que nos aperfeiçoou em Cristo. Isso aqui eu não estou falando a respeito de você ser alguém 100% bacana. Eu estou falando de você estar em uma posição e essa posição está relacionada a você estar inserido no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não tem defeito, não tem tumor, não tem câncer. Pelo contrário, o corpo de Cristo ele é perfeito, eu sou parte desse corpo, então eu sou perfeito. Agora eu avanço para aquilo que o Senhor me chamou. E aqui ele me chama para algo. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porque aqui está relacionado à minha fé. E a minha fé, ela tem base em algo. E por que eu contei para vocês essas duas histórias? Porque o diabo tentou lançar uma seta na minha mente para minar essa fé. Hoje, quando eu fui estudar essa palavra, o diabo lançou na minha mente: como que você vai falar de fé se você orou e não aconteceu? Eu falei: seja Deus verdadeiro e mentiroso o diabo, porque Deus é quem faz. Então, se Deus faz, eu creio nele. Eu já fui aperfeiçoado em Cristo, eu tenho autoridade em Cristo, e em Cristo eu posso todas as coisas. Agora, qual o detalhe? O detalhe é que muitas vezes o diabo consegue te paralisar. Porque mesmo você sendo perfeito, mesmo você tendo fé, agora ele vem e gera no você dúvida. E você fica com a sua vida parada. Você não avança para onde Cristo quer te levar. Você que é jovem, olha para mim aqui. Larga esse celular aí em nome de Jesus. Deus quer te levar a desfrutar de grandes coisas. Deus quer que você se posicione nos melhores lugares. E não é porque você é bom, mas é porque você está em Cristo e você tem uma fé baseada na fé daquilo que Jesus já fez. Agora, qual é a chave? É que você creia e confie na obra dele.
Porque enquanto você estiver travado, crendo que você não está honrando aquilo que ele fez. Porque aqui está relacionado à honra. Honra é você valorizar algo que alguém fez. Sua esposa fez um almoço, você chega e fala, meu Deus, que bom almoço, como eu fico feliz com esse almoço. Você está fazendo o quê? Você está elogiando, você está honrando e você está dando o valor. E ela vai ficar feliz. Mas quando você chega e você olha para as coisas que Deus fez e o diabo mostra para você as coisas que são contrárias ao que Deus fez, e você valoriza mais o que o diabo fez do que o que Deus fez, o que é que você está fazendo? Você está desvalorizando o que Deus fez. Você não está aplicando fé. E isso vai contra aquilo que Deus tem para você, porque você não honrou, você não deu peso. Então preste atenção. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou passando por um problema financeiro. Amém. Mas eu creio na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. E quando a palavra de Deus fala isso, ela fala também que Ele se fez pobre, que pela que a sua pobreza eu me tornasse rico. Então eu prefiro crer no que a palavra diz do que crer no que a circunstância está me mostrando. Eu dou mais valor àquilo que o Senhor diz do que à circunstância. Então eu honro ao Senhor. Então ter fé honra a Deus. Todos nós já somos justos. Todos nós já fomos justificados. Já recebemos de Deus. Agora nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer nisso. Tem uma unção liberada da parte de Deus para você conquistar, para você crescer. Mas se você ainda fica com timidez diante da circunstância, você ainda não começou a operar nessa unção. Eu quero falar para você, você pode operar nessa unção, você pode fluir nessa unção. Então, entenda isso. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Preste atenção. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Olha o que o texto fala: examinai-vos se estáis na fé. Ou você não reconhece que Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Por quê? A partir do momento que eu desvalorizo a obra de Cristo, eu me torno reprovado. Pastor, mas o ser reprovado significa que eu deixei de ser salvo? Não, mas significa que eu deixei de reinar em vida, eu deixei de desfrutar daquilo que Deus tem, eu deixei de crer e de me apropriar da abundância do que Cristo conquistou na cruz. Então preste atenção em algo. Esse texto aqui ele fala: examinai-vos a vós mesmos. Pastor, mas esse negócio de ficar me examinando não é bom. Não é bom quando você se examina para se culpar. Agora, quando você olha para você e fala: será realmente que eu estou desfrutando da fé? Será realmente que eu estou desfrutando daquilo que Deus tem? Será que diante da circunstância, da adversidade, eu estou aplicando aquilo que Deus falou na sua palavra? Se a resposta for não, eu preciso corrigir, encher meu coração de fé e avançar. Se a resposta for sim, eu preciso crescer nisso. Quando eu avalio para que eu possa crescer, não tem nada de errado. Agora, quando eu avalio e eu permito o diabo lançar a acusação e ficar paralisado, aí tem algo de errado. Então preste atenção aqui. É momento de você parar e pensar. Você tem desfrutado daquilo que Deus conquistou na cruz para você? Cutuca seu irmão, pergunta para ele: você tem desfrutado do que o Senhor Jesus conquistou na cruz? Sim ou não? Se não, você se encontra num momento reprovado. Misericórdia. Que nós não sejamos achados reprovados, mas que nós possamos ser achados vencedores. Pastor, mas o que é desfrutar da cruz? Ontem eu estava compartilhando com os adolescentes, e eu estava falando a respeito da presença, falando de Obed-Edom, e eu falei da presença da arca, a arca dentro de casa, e eu falei deles receberem a presença dentro da casa deles, aleluia. E aí quando nós falamos disso, talvez você pense: pastor, eu não tenho como levar a célula lá para casa, porque a célula já é em outra casa. Mas talvez a sua mãe está doente, você vai lá e coloca a mão sobre ela, libera cura sobre ela. Talvez está faltando alimento, você vai lá e ora sobre os boletos da conta de água, de energia, e você declara que o Senhor é a provisão e o Senhor vai mover. Talvez está faltando paz, você vai lá, coloca a mão sobre o travesseiro e declara que ali na cama vai ser um lugar de paz, e o Senhor move. Eu me lembro quando eu era adolescente, da idade de vocês, quantas vezes eu orava dando volta em volta de casa, e a gente orava 7 vezes, que a gente achava profético, né? E eu botava a musiquinha, 7 vezes, 6 horas da tarde eu orava, e eu repreendia a ação do diabo na minha casa. Eu declarava: a minha família é do Senhor, e eu não aceito o diabo sassaricando a minha casa.
Então a gente orava, ungia a porta, ungia a cabeça do povo, eu botava a mão na cabeça de todo mundo, orava com todo mundo. Por quê? Porque eu não podia aceitar ser reprovado. A palavra de Deus falava que eu tinha que aplicar a fé. A fé na obra de Cristo. Cristo fez, eu avanço naquilo que Ele fez. Agora eu não posso receber essa palavra e continuar vivendo a vida derrotada. Todo dia é uma vida de derrota, todo dia não dá certo, todo dia não dá certo. Parece que eu vivo todo dia vivendo uma luta. Não, o Senhor quer que você desfrute de paz, de abundância, de avanço, que você cresça. E talvez você olhe assim e pense, nossa, fulano podia estar aqui ouvindo isso. Não, Deus preparou você para estar aqui. Porque você vai ser levantado para influenciar a cidade toda, a família toda. E quem estiver próximo de você vai receber da mesma porção que está sobre você. Hebreus capítulo 12, verso 12. Diz assim: por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela estejam contaminados. Pastor, é possível decair da graça? Sim. Todas as vezes que eu encho meu coração de amargura, de ressentimento, de medo, de culpa, eu estou permitindo o diabo tomar lugar, ao invés de avançar para a obra de Cristo. Cutuca seu irmão aí, fala para ele, tem alguma raiz de amargura que você precisa perdoar hoje? Fala com mais fé, você tem alguma raiz de amargura aí? Fala para ele, perdoa. Não permita você perder a graça que Deus tem para você. Porque eu caio, não é porque eu simplesmente fiquei com raiva, é porque quando eu não perdoo, eu não entendi que Jesus já me perdoou. E quando Jesus me perdoou, perdoou ele também. E agora eu estou me travando, eu estou impedindo. Mas então vamos lá. Pastor, eu quero crescer em fé. Eu quero avançar nisso. Amém? Quantos querem avançar? Quantos querem crescer? Aleluia, Mateus. Você quer crescer? Então levanta sua mão e fala, eu quero em nome de Jesus. Aleluia. Primeira coisa que você vai trabalhar. Pastor, como trabalhar, irmãos? Não pense que na vida espiritual, na sua vida espiritual, as coisas são no estralar de dedo. Pô, aconteceu. Não, tem muita coisa que é unção. Você vem aqui na frente, eu coloquei a mão na sua cabeça, orei, em nome de Jesus a cadeia está quebrada. Aleluia, amém. Muitas coisas acontecem assim, mas tem muita coisa que é disciplina espiritual. É o acordar cedo, é ouvir a palavra, ler a palavra, orar todos os dias. Constância cresce, você cresce sendo constante. Então, aqui eu quero falar para você de coisas que você vai exercitar para que você possa crescer. Primeira coisa, fala para o seu irmão, um espírito inabalável. Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, 28 fala assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Presta atenção, você não vai tratar a graça de qualquer maneira, não. Eu recebo a graça porque eu faço parte de um reino inabalável, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É tanta graça que agora eu sirvo a Deus de maneira agradável. Peraí, é muito bom. Deus foi tão bom comigo que eu sou feliz em servir a Deus. Eu não abro mão disso. Só tem gente que parece que serve a Deus com peso. Se eu não for, Deus vai me dar uma paulada na cabeça. Não, Deus não vai te dar uma paulada na cabeça não, irmãos. E eu falo para você de coração, se você, fica de olho lá, se você quiser sair, se você quiser ir embora, vai. Não é Deus que vai te pegar de porrete, não. Se você quiser sair, se você quiser ir embora, as circunstâncias lá fora que vão te acertar, mas Deus continua de braço aberto pro dia que você quiser voltar. Então a primeira coisa, um espírito inabalável. A palavra inabalável é assoletos, que no grego significa não sujeito a derrota e desordem, firme, estável. O que te tira a estabilidade? O que te ataca, que te paralisa? Quero falar para você, Deus quer remover isso. Quando você olha ali em Mateus capítulo 7, verso 24, que fala das casas, ele vai removendo a areia para que você seja edificado. Tem muita coisa que vem
para te tornar abalável. Mas eu quero falar para você, o Senhor quer ter em você um espírito inabalável. Pastor, inabalável é aquele que não se move, aquele que permanece, né? Nós precisamos viver isso. Efésios capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui não está falando para você permanecer feliz, não está falando para você permanecer se sentindo amado, para você permanecer alegrinho, não. Permaneça inabalável. Creia na palavra, que o dia mau não te abale, mas que você esteja fortalecido com a fé na obra de Cristo, ao ponto de não ser abalado. Amém? Fala para o seu irmão, o Senhor, Ele vai te dar chave poderosa para você ser inabalável. Livro de Salmo, capítulo 139, fala assim: os teus olhos me viam. Olha o que o Senhor fala a seu respeito. Os teus olhos me viam, a substância, ainda informe. E no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito, e determinado quando nenhum deles ainda havia. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Não, Deus sabe. Deus escreveu todos os seus dias. Todos os seus dias já estão escritos no livro do Senhor. E o que Deus fala? Foi ruim? Olha aqui para mim. Deus falou coisa boa a seu respeito. O que Ele fala sobre você? Ele fala assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Coloca a mão no seu coração, fecha seu olho. Fala: Deus tem pensamentos preciosos a meu respeito. Que pensamentos são esses? Pensamentos de paz e não de mal. Como é bom saber que Deus tem bons pensamentos a meu respeito. A história não terminou. O que eu orei com vocês aqui na hora do louvor? Talvez tem muita coisa na sua vida que está parada, que é tempo de você pôr a mão e falar: eu não abro mão, eu vou avançar, né? Nós precisamos crer nisso. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, 1. Eu não estou olhando se ele está projetando, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Amém? Deixa eu botar a música aqui para vocês acharem que eu estou acabando. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Interessante, ele não fala para você correr com alegria. Sabe, mão de gar? Às vezes o crente ele pensa: eu tenho que correr com alegria, eu tenho que correr, tem que estar tudo bem, está tudo... Não, ele fala: corra com perseverança, sabendo que Deus tem coisas boas para você, que apesar da luta, no final você pode ter esperança. Corra com perseverança. Deixa para trás o embaraço aqui. Como é que eu deixo esse embaraço? Só tem um jeito, irmãos: crendo na graça. Pastor, você não sabe da luta. Marcos 9, 23 fala assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pastor, o senhor não sabe, é porque eu não dou conta de crer. Não, irmãos, ao que crê aqui não é você não, é Cristo. Ele crê. Ele creu ao ponto de ir para a cruz e morrer por você. Ele crê, ele confia ao ponto que ele fez. Então ele pode todas as coisas. Ele é o que crê. Gostaria de trazer você para essa realidade. Agora eu quero te despertar. Vou dar uma desacelerada aqui. Não é para você ficar com sono, não é para você prestar mais atenção. Reine em vida. Talvez você está vivendo uma vida igual o Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida te levar. Não. Deus te chamou para reinar, para sujeitar as coisas. Deus te chamou para ter autoridade, para ter governo. Deus te chamou para você ser influência. Pastor, o que é a primeira coisa que eu preciso ter para reinar? Você tem que saber da sua posição. Lucas
21:33 fala: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu confio na palavra. A palavra dele não muda. Romanos 5:17. Por que eu vou reinar? Não é porque eu sou bom, é porque eu confio na palavra. O que a palavra fala? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por meio desse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Se você recebe a abundância da graça e o dom da justiça, você vai reinar. Você chega lá na sua casa, é depressão, é droga, é briga, é angústia, um monte de coisa. Você, principalmente você que é jovem, né? Pai brigando, mãe brigando, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo. Aí você chega, você tem que chegar lá com aquela cara de crente poderoso, falar assim: cheguei, Satanás, acabou a festa, porque eu tenho autoridade da parte de Deus. Isso aqui vai ter que mudar. Você não vai brigar com seu pai, com a sua mãe, não. Você vai declarar as coisas no mundo espiritual. E quando você declarar, as coisas vão mudar. Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece. Você reina como um rei, uma rainha. Um rei, uma rainha, ele não limpa o palácio, não, ele dá ordem. Mas ele não dá ordem para qualquer um, ele dá ordem para aquilo que é devido da ordem. Você dá ordem no mundo espiritual. Não é sobre pessoas, é sobre o mundo espiritual. E quando você fala o mundo espiritual, ele se sujeita a você. Você tem autoridade. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor Jesus já venceu. O Senhor Jesus já nos deu essa vitória. Ele já despojou toda a obra do diabo. E agora você faz parte dessa vitória. Dá vontade de falar para você: levanta e grita e fala: eu faço parte disso. Talvez você está vivendo uma vida parada, travada. Mateus 28:18 fala, Jesus fala que toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Eu gostaria de finalizar essa palavra. Tem 10 minutos já que eu estou pregando. Quando eu falo que tem 10, se tiver alguma coisa a mais, os 10 estão dentro, né? Então é 10. Sabe por que você tem autoridade? Você faz parte da obra de Cristo. Eu quero ler alguns textos com você, para nós finalizarmos. 1 Coríntios 12:27. Fala assim: ora, vós sois... O que vós sois? Corpo de Cristo. Opa! Que isso, pastor? Quem não vem no culto de quinta, depois procura ouvir a palavra. Eu não gravei a palavra de quinta. É só quem vem que sabe. No culto de quinta eu falei sobre isso. Deus tem um propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é manifestar a vida dele através da unidade da igreja. E essa unidade se manifesta quando nós estamos em unidade. Presta atenção. Vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Quando eu era menino, né? Menina é a bicha tentada, rapaz. Eu lembro que um dia a gente estava brincando no sofá. Minha irmãzinha mais nova colocou o pé no meu colo. Eu tinha um espinzinho de laranjeira. Eu cutuquei no dedinho dela assim. E ela tinha uma boca desse tamanho. E eu apanhei porque ela gritou. Pastor, por quê? Porque o dedinho faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Ah, pastor, tocaram em mim. Não, tocaram no corpo. Tocaram em Cristo.
Pastor, eu não tenho essa autoridade. O senhor ainda fala, não tem. Você ainda não creu, mas você tem. Onde você chega, Cristo chega. Quando você fala, Cristo fala. Onde você toca, Cristo toca. Quero ler mais alguns textos para encher a sua fé. Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quem santifica? Cristo. Quem é santificado? Nós somos um só. Que é isso, pastor? É isso mesmo, irmãos. Tem gente que fica se esforçando. Eu estou me esforçando para aproximar de Jesus. Não, eu já estou em Jesus. Jesus já está em mim. Quando eu chego, Ele chega. Quando eu falo, Ele fala. Quando eu toco, Ele toca. Quando eu ministro, a vida dele flui. Por isso que você talvez não tem fé, porque o diabo jogou na sua mente que você precisa fazer para ele poder te abençoar. Não, você precisa crer na obra dele. Vou ler mais um, João 17:20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eles, nós, em Cristo. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive, que é permanente. 2 Pedro 1:4. Pelas quais não nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há nesse mundo. Você é capaz de falar aleluia? Fala assim, aleluia. Eu sou participante da natureza divina. Eita Deus. Sabe por que às vezes você não tem fé? Porque você não lê isso aqui. Aí você aceita o diabo falar qualquer borracha na sua cabeça. Mantém seu coração olhando para a obra de Cristo. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Sua plenitude é o quê? A abundância da vida dele, fluindo através de mim. Recebemos a plenitude de Cristo, a sua vida. Para quê? Para manifestar a sua autoridade. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Efésios capítulo 1, verso 16. Eu estou quase acabando. Horinha eu acabo, mas uma meia hora só. Fique em paz. Quantos estão com pressa? Quem me dá mais 5 minutos para me pregar? 40 minutos. Sou meio 5 de cada um. Deu certo. Efésios 1,16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo estava falando, eu estou orando para você entender quem você é. Você tem que entender que a autoridade que você tem, por que Deus te chamou. Você está vivendo uma vida sem sentido, lascada, porque você ainda não entendeu que você é filho, que você tem autoridade, que onde você chega, você pode manifestar a vontade de Deus. Efésios 1,19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à direita do Pai nos lugares celestiais. Cristo está à direita dos pais nos lugares celestiais, amém, irmãos? Só que ele está sozinho, está só a cabeça? Quem está com ele? O corpo. Quem faz parte do corpo? Você e eu. Nós estamos lá, posição de autoridade.
Romanos 6:3 diz assim: ou porventura ignorais, de todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Fui batizado, nasci, agora eu tenho vida, e a vida dele habita em mim. Efésios 1:21: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quero finalizar com esse versículo, quero que você fique de pé. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a está projetado aqui não? O deu a igreja. Eu acho que o nosso projetor não está avançando. Pois todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Eu sou o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pastor, o que eu vou fazer com isso? Bom, no mínimo você tem que chegar na sua casa hoje, meter o pé na porta e falar: chega! Chega de viver essa vida sem sentido, miserável. A partir de hoje, minha casa é um lugar de paz, de cura, de abundância, de vida. Eu rejeito toda culpa, toda depressão, toda doença, toda morte. Sai! Pastor, mas e nós como igreja? Nós como igreja vamos conquistar essa cidade. Faltou muita gente no culto hoje, amém. Domingo que vem eles vão estar aqui, porque eles fazem parte desse corpo. Deus vai encher o coração deles de alegria, de vida, de vigor, de unção, de ousadia. Efésios 2:6: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Queria que você hoje, se você pode, só a Rodrina está liberada, sobe em cima dessa cadeira aí. Sobe aí, pode subir, pisa aí, ela aguenta você. Você senta, ela não vai te aguentar em pé. Subir, pode subir, fica em pé aí. Cara de crente, sobe, Mateus, bora. Suba. Cara de crente, cara ruim mesmo. Que cara que olha assim, eu mordeu você. Você está só um pouquinho alto. Olha para baixo aí. Fala assim: Satanás maldito, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está muito abaixo. Eu tenho autoridade. Fecha seu olho. Levanta sua mão. Fala assim: eu comando agora toda ação do diabo contra a minha casa. Já é paralisada. Agora, em nome de Jesus, solta a minha família, solta a minha casa, solta a vida financeira. Eu declaro saúde, eu declaro vida em abundância, em nome de Jesus. Agora você vai levantar as duas mãos, se for possível. Declarar assim: como igreja, nós cremos, nós somos corpo de Cristo. Por isso nós declaramos salvação sobre essa cidade. Toda ação do diabo quebrada. Agora as fortalezas caídas. Eu tenho autoridade, influência. Eu manifesto a glória de Deus. Onde eu chego, é o Senhor Jesus que está chegando. Quando eu falo, é o próprio Senhor falando. Eu tenho autoridade,
eu tenho fé, eu posso ser renovado todos os dias e crescer nessa autoridade, em nome de Jesus. Olha para mim, um cara de crente, brabo, não é qualquer crente, é crente brabo, morder. Pastor, por que isso? Quer descer, desce. Por que isso, pastor? Porque às vezes você está tímido ainda. Você precisa vencer essa timidez. Você foi chamado para influenciar, para liderar. Aonde você chega, você tem autoridade da parte de Deus. Coloca a mão, tem doente, põe a mão. Tem alguma coisa, coloca, libera a palavra, declara. Deus vai usar você. Amém? Pode descer da sua cadeira. Eu ainda vou orar por você mais uma vez. Mas não perde o foco não, fica de pé, olha para mim. Deixa essa cadeira aí, depois nós resolve sim. Coloca a mão no seu coração. Pede para Deus, com sinceridade, fala para o Senhor: Senhor, a partir de hoje, eu honro a palavra do Senhor, eu honro a obra da cruz, que eu caminhe com essa autoridade, que eu desfruto daquilo que o Senhor tem para mim. Faz essa oração, começa a falar com Deus. Senhor, eu coloco diante do Senhor nesse momento, Pai, a sua igreja. Eu libero, Pai, o espírito da fé, eu libero o espírito da unção do Senhor, libera a tua glória, libera a tua unção, o teu poder. Levanta, Deus, profetas. Levanta homens e mulheres que serão líderes, influência sobre essa cidade, que vão determinar no mundo espiritual e que vão liberar decretos, reis e sacerdotes, para manifestar a sua vida sobre essa cidade. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão na posição de receber. O Senhor abençoe, Pai, cada um. Declara que eles vão para casa cheios de fé. Que essa fé, ela vai crescer, ela não vai diminuir. Mas a cada dia nós teremos mais revelação da palavra, da vida, da abundância que foi conquistada na cruz. Eu declaro toda sorte de bênção, de graça, de favor, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja abundante sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uns 3 abraços, fala para o seu irmão: Deus